A gente vai voltar a falar agora sobre os casos de gripe, de Covid-19, sobre a situação nos hospitais e agora na rede particular, numa conversa com a doutora Régia Damus, ou Damus, médica infectologista dos hospitais da Rede D'Or. Eu pronunciei o nome da senhora corretamente, doutora, bom dia. Bom dia, Gabriela. Sim, meu nome é Régia Damus. Então, a gente tem observado realmente um aumento importante no atendimento, né, de síndrome gripal e sintomas respiratórios. E agora a gente está tendo uma confluência aí de vírus, né, tanto o vírus da Covid, que voltou a aumentar na capital, quanto de influenza, principalmente a cepa, né, H3N2. Mas a gente também tem circulação de outros vírus, né, a gente também tem circulação de vírus essencial respiratório, que inicialmente era mais em crianças, começa a cometer aí uma parcela de adultos, enfim. Nós temos várias situações aí acometendo a comunidade. O que, doutora Ivan Brandão falando aqui, gera também essa preocupação, né, nos pacientes, não sei se a senhora nota isso, né, porque são sintomas de muitos vírus diferentes e que acabam se misturando. E em um contexto de pandemia... vírus, né? Quem tem rinite, quem tem alguma coisa alérgica, você já não sabe mais o que você tem. Pois mas nesse contexto de pandemia e agora também da influenza, as pessoas acabam ficando assustadas, né, e procurando também o atendimento médico, né? Sim, os sintomas são muito semelhantes, né? A gente chama a famosa síndrome gripal, que ela é composta de coriza, obstrução nasal, tosse, cefaleia, febre, dor no corpo. E esses dois vírus, principalmente, tanto a Covid quanto a influenza, elas dão sintomas muito parecidos, né? E aí a pessoa fica, né, acaba procurando o sistema de saúde até por conta também de afastamento de trabalho, né? Nem tanto pelos sintomas, que na maioria agora o que a gente tem observado são sintomas mais leves, mas a pessoa acaba querendo saber exatamente qual o vírus que ela tem e também ter uma comprovação em relação ao vírus, né, para ter um afastamento de trabalho, e ter alguma justificativa até pelos sintomas que ela está apresentando. A gente consegue detectar nesse momento o que tem sido mais recorrente? A senhora falou, né, dessa confluência de atendimentos por motivos variados, mas a gente consegue identificar se tem mais casos de influenza, se tem mais casos de coronavírus, o que tem sido mais prevalente? Olha, os dois estão com uma circulação bem alta. No final de novembro para começo de dezembro, a gente tinha tido até uma queda, né, dos casos de Covid, eles estavam até de certa forma controlados. Com o aparecimento da cepa Ômicron, que ela tem essa característica de se disseminar mais rápido, né, que já foi observado em alguns estudos, a gente tem visto um aumento importante da Covid agora, terceira, quarta semana de dezembro. E a influenza, ela já estava com uma circulação bem elevada desde o começo de dezembro, de um surto que começou no Rio de Janeiro e acabou vindo aqui para São Paulo. Então, a gente está tendo também alta circulação viral dos dois. A gente nota, doutora Régia, que, por exemplo, hoje o nosso colega aqui da Rádio Bandeirantes, da TV Band, o Lucas Josino, ele está com uma pauta aqui e com números que mostram o crescimento da gripe na rede pública, né? E por outro lado, a gente tem informações também, que foram apuradas aqui pela nossa colunista Mônica Bergamo, de que na rede particular, os casos de Covid, assim como a senhora falou, voltaram a aparecer, a surgir em grande número, né? E geralmente, eu não sei se a gente pode fazer essa correlação, mas muitas das vezes e das ondas que enfrentamos aqui no país, a gente via começando primeiro e apurando primeiro com a rede particular e aquilo ali depois se refletia numa espécie de espelho também para a rede pública de um modo geral, né? Como é que a senhora enxerga hoje a situação dos hospitais na rede em que a senhora trabalha em relação à ocupação de leitos, aos atendimentos, aos afastamentos também, né? Porque nem sempre também os hospitais têm estrutura, ainda que grandes redes. A gente está vendo aí que a espera é muito grande por atendimento, quer dizer, há também esse problema, né, dos profissionais para atenderem essa demanda, né, de pessoas que procuram o serviço de saúde. Sim. A gente tem observado uma alta demanda, um aumento importante na demanda de atendimento na rede privada e a gente tem um outro cenário também. A gente volta a ter casos de trabalhadores da saúde também adoecendo. Então, a sobrecarga do sistema aí, em atendimento desses pacientes, afastamento do ponto de vista aí do colaborador em saúde, né? Ele também está adoecendo. Apesar de estar vacinado com 3 doses, a vacinação ela diminui a gravidade, mas ela não diminui o risco de adoecimento.
né? Então, assim, as pessoas estão voltando a se reinfectar, ou mesmo quem não teve Covid na fase mais, né, intensa no ano passado, está apresentando Covid agora. O que tem acontecido na rede pública também é que a gente estava com uma testagem muito mais ampla do teste de Covid, né, do PCR para Covid, do antígeno. Agora, a gente não tinha ainda começado uma grande testagem de influenza. Então, os hospitais estão se organizando para também fazer a testagem de influenza. Inclusive, na rede privada, tem sido possível testar? Há testes? Sim, sim. A gente faz uma testagem combinada de Covid e de influenza. Então, a parte de um sintoma respiratório que é muito parecido, e aí o protocolo é fazer hoje o teste de Covid e de influenza também. Doutora, a gente... Até as questões... desculpa. Não, pode falar. Até as questões de co-infecção, né? A pessoa com os dois vírus ao mesmo tempo. Isso que eu ia perguntar, porque a gente tem muitos registros dessa co-infecção, né, dessa infecção dupla, tanto com a pessoa se infecta ao mesmo tempo com a Covid e com a influenza. E de um lado, a gente ouviu alguns especialistas falando que é algo que preocupa mais para as pessoas que já são do público, do grupo de risco, né, pessoas que têm outras doenças, os idosos, enfim, gestantes. Por outro lado, a gente já ouviu alguns especialistas falando que não é algo assim para se preocupar muito. A co-infecção, quer dizer que isso não significa que a pessoa vai sofrer mais com aquela doença. Dos casos que a senhora chegou a atender, não sei se atendeu, ou tem notícias, que quadros são esses das pessoas que se infectam ao mesmo tempo com Covid e influenza? Não, clinicamente, a gente não consegue fazer muita diferenciação, até porque o que tem se discutido em relação à cepa Ômicron, que ela tem um aparecimento viral mais, né, de trato respiratório alto, o que se confunde um pouco também com o aparecimento de sintomas relacionados ao vírus influenza. Então, por isso é importante fazer a testagem dos dois. Até o momento não tem nenhum estudo que avaliou que esses dois vírus infectando a mesma pessoa pode levar a um quadro mais grave. Os quadros têm sido leves a moderados. Isso não tem se refletido ainda numa intensa internação, né? O uso de leito mesmo hospitalar ou de terapia intensiva. É claro que com o aumento do número de infecção desses dois vírus, você pode vir um aumento de internação, sim. Porque se a gente tem um N muito grande de pacientes internados e 1% de pessoas que vão ficar, de certa forma, grave dentro desses fatores de risco, né? Idosos, imunocomprometidos, acaba que a gente vai ter um aumento também de internação. Isso ainda não tem se refletido tanto quando a gente compara com o ano passado, né, no primeiro semestre, que a gente teve aquela nova onda de Covid, mas eu acredito que o mês de janeiro ainda possa ter um aumento de casos, porque a gente tem volta de férias, volta das festas ainda, de fim de ano, volta de férias, então janeiro ainda pode ser que seja um mês que tenha um aumento ainda maior desses casos de infecção viral. E como tem sido as infecções entre os profissionais de saúde, né? Porque a gente também noticiou aqui alguns hospitais que estavam até com falta de profissionais porque também estavam se afastando por infecção pela influenza ou pelo coronavírus. Sim, a gente tem visto também um aumento importante de infecção no grupo de trabalhadores da saúde, o que leva aí, né, a absenteísmo. Até porque quando o colaborador está doente, tanto pela clínica como pelo afastamento, pelo risco de transmissão, a gente está tendo uma redução, então, no corpo de trabalho também, né? Isso tem afetado os colaboradores também. Então, é isso, atendimento cheio, colaboradores também adoecendo. E como a gente pode se prevenir, né? Mantendo as mesmas medidas que a gente já aprendeu tanto para a Covid. Uso de máscara, higiene de mãos, evitar aglomerações, grandes aglomerações. Se possível, aí, fazer o uso correto, né, de todas essas medidas. E quem não tomou a terceira dose, tem indicação da terceira dose para a Covid, por favor, se vacinar. E é isso, assim, as medidas, como são doenças de transmissão respiratória, elas acabam tendo como prevenção as mesmas medidas que já são, né, de conhecimento público. Boa, a gente, só para terminar, doutora Regia, já agradecendo muito aqui a sua disponibilidade, atenção com o nosso ouvinte, quero trazer dois questionamentos, porque são coisas que os nossos ouvintes perguntam muito. A primeira em relação a uma situação que tínhamos de hospitais preparados
que aprenderam a lidar com a Covid-19, estavam preparados, né, para fazer esses atendimentos. Tem até um ouvinte perguntando aqui se só a gripe por si, quer dizer, o aumento do caso de gripe já é suficiente para causar o que ele chama aqui na pergunta dessa bagunça. Quer dizer, se é só o aumento dos casos de influenza que também está meio que embolando o meio de campo aí no atendimento das unidades de saúde. E uma outra questão que a gente é muito cobrado, sempre que a gente dá números, né, de internações, enfim, de pessoas em enfermarias, em UTI, perguntando se dá para distinguir ou se é possível ter uma noção de quanto dessas pessoas estão vacinadas, esses casos mais graves, né, estão vacinados e quantas não estão vacinadas. A senhora consegue ter essa percepção aí no atendimento em relação aos casos mais graves? Em relação à primeira pergunta, né, a questão dos hospitais estarem preparados, os hospitais já vêm sofrendo aí com uma questão da demanda, né, aumentada A gente teve vários picos, né, Ivan? A gente teve o pico aí de 2020, a gente voltou a ter uma queda de atendimento, depois volta a ter um aumento importante de atendimento lá atrás, em março a agosto, mais ou menos, né? Com uma redução aí de atendimento, vamos dizer assim, voltou a um próximo de atendimento normal. Hoje os pronto-socorros estão recebendo uma grande demanda e têm tentado se organizar, sim, fazendo pronto-socorros separados, né, com área de sintomáticos respiratórios, tentando fazer uma área separada de sintomático respiratório de áreas de não sintomático respiratório, mas isso é um grande desafio, porque de repente você está com um atendimento X, de repente você tem um atendimento 3, 4X. Então, isso chega a atordoar mesmo o sistema de saúde, né? Onde ele tem um espaço, uma divisão, ele passa a ter um aumento importante desse número de pessoas circulando dentro dos prontos atendimentos. E não só pela influenza, agora também pelo aumento importante dos casos de Covid. Em relação à outra pergunta que você me fez, a gente tem visto que a grande maioria das pessoas que têm infectados são vacinadas com 2 doses, um grupo menor com 3 doses e um grupo ainda, vamos dizer assim, menor de não vacinados, né? Mas a gente tem ainda doença em não vacinados, obviamente, que é onde os outros países viram os maiores casos de gravidade foram os casos não vacinados, né? Aqui no Brasil, a gente fez uma avaliação aí de um grupo de positivos e viu, né, a taxa de vacinação. 85% tinham 2 doses, vamos dizer, mais 13% já tinham 3 doses, e uma porcentagem bem pequena de não vacinados, mais presente. Isso para Covid, tá? Uhum. Em relação à influenza, a cobertura vacinal caiu bastante, né, no ano passado, mas lembrar que essa cepa ela não está coberta pela vacina de influenza que circulou em 2021, e a gente tem uma circulação um pouco fora de época, né, até para os estados do Sudeste. Isso também prejudica, né, Gabi? Porque é algo que é sazonal, mas quando vem numa época que a gente não está acostumado a lidar, prejudica um pouquinho. Vamos nessa. Obrigada pelas informações, doutora Régia Damos, médica infectologista dos hospitais da Rede D'Or. Muito obrigada pela disponibilidade da senhora, por nos ajudar a entender um pouco, desenhar melhor, né, com contornos melhores, o cenário que a gente enfrenta neste momento. E até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Muito obrigada, Ivan, Gabriela. Obrigada pela oportunidade. Um abraço. Um abraço, bom trabalho.